Gente, é importante saber que cada país adota um critério específico de nacionalidade. Só para falar para vocês, aqui no continente americano, os países da América, eles adotam um critério eminentemente territorial. Só é considerado nacional de um país americano pelo nascimento em solo nacional. Então imagina o seguinte, imagina para uma pessoa ser considerada cidadão americano, para que uma pessoa seja considerada, tá, americano nato, o que precisa acontecer? Ela pode ser filha de pais americanos e nasça, por exemplo, em outro país, ou para ser americano, para ser cidadão americano, americano nato, ela precisa nascer lá. Ela precisa nascer lá. Para ser americano nato, americano legítimo, não basta o critério sanguíneo. Eu até dei o exemplo na aula, tem um amigo meu que os pais dele são americanos, só que vieram para o Brasil. E ele nasceu aqui no Brasil. Ele é americano? Não. Por quê? Porque nos Estados Unidos o critério não é um critério sanguíneo. Ainda que os pais dele sejam americanos, se ele nasceu aqui no Brasil e não nasceu lá, ele não pode ser considerado americano. Ele não pode ser considerado cidadão nato. Agora, em contrapartida, nos países da Europa, o que prevalece é um critério sanguíneo. É o chamado critério ius sanguinis. E eu vou dar o exemplo meu mesmo. A minha avó, eu contei para vocês, ela é grega. A minha avó, né, falecida, ela era grega. Ela nasceu lá na Grécia, na Europa. Eu, Léo, poderia, tá? Poderia me tornar grego, poderia adquirir a dupla nacionalidade, me naturalizar grego de maneira originária? Poderia, mesmo tendo nascido no Brasil, mesmo tendo nascido no Brasil. Mas por que eu poderia me naturalizar, ser considerado grego, cidadão grego nato, né? Cidadão grego de maneira originária? Por causa do critério sanguíneo, por causa da ascendência. A minha avó, a minha ascendente de segundo grau era grega. Ela era grega. E nesse caso, eu poderia herdar a nacionalidade grega de maneira originária. Eu poderia ser grego de maneira nata, simplesmente pelo fato do critério de sangue. A minha avó, a minha ascendente, tem sangue grego e eu, Léo, como sou descendente do sangue dela, possuo o mesmo sangue dela, poderia me tornar grego de forma originária. Critério sanguíneo. Então, cada país vai adotar um critério específico. Predominantemente na Europa, o critério é sanguíneo. Então, na Itália, na França, na Grécia, na Espanha, o critério é sanguíneo. Havendo filhos, tá, de espanhóis, filhos de franceses, filhos de italianos, ainda que tenham nascido fora desses países, eles são considerados cidadãos natos por causa da ascendência deles, do sangue do pai deles. Beleza? Agora, um detalhe importante falar. Nessa linha B que a gente falou, considera os brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, filhos de pais brasileiros, desde que os pais estejam a serviço. Se os pais eles estão a passeio, não há que se falar em brasileiro nato. Se eu e minha esposa a gente estava viajando para a França, passeando, curtindo, e minha esposa grávida acaba tendo o nosso filho lá, esse nosso filho, e aí eu vou falar, nesse nosso exemplo não vai ser brasileiro nato, porque a gente não estava em serviço, beleza? A gente não estava em serviço, a gente estava passeando. Eu falei que vou chegar lá porque existe a linha C que tem um complemento para isso, beleza? Qual que é a linha C? A linha C diz que consideram-se brasileiros natos aqueles nascidos no estrangeiro, filho de pais brasileiros, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir no Brasil e optem, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Seguinte, quando uma pessoa ela nasce lá no estrangeiro, se os pais não estiverem a serviço do Brasil, se os pais não estiverem trabalhando, estiverem, no exemplo que eu dei, por exemplo, a passeio, os filhos podem ser considerados brasileiros natos, mas para isso não é no automático, para isso é necessário uma ação. Qual ação?
Imagine que na hipótese passada, eu e minha esposa estávamos na França passeando, curtindo as férias. Minha esposa grávida tem o nosso filho lá. Não dá para enquadrar na linha B porque nós não estamos a serviço. Como que o nosso filho pode ser considerado brasileiro nato? Se eu e minha esposa a gente vai na embaixada ou no consulado brasileiro e registra o nosso filho lá. Se a gente registra o nosso filho lá no estrangeiro, na repartição brasileira competente. Porque as repartições brasileiras competentes, o consulado ou a embaixada, são considerados territórios nacionais lá fora. Então, se eu quiser que meu filho seja brasileiro nato, eu tenho que registrar ele no consulado ou na embaixada, beleza? E a outra situação é, se eu não registro meu filho na embaixada, vamos supor que eu tô há 30 anos em Portugal, meu filho nasce lá, e a gente acaba por não registrar ele na repartição brasileira competente, porque a gente já nem tem mais vínculo com o Brasil. Se o meu filho ele volta a morar no Brasil e depois de fazer 18 anos, depois de atingir a maioridade, ele opta pela nacionalidade brasileira, ele confirma a nacionalidade brasileira, ele pode ser considerado brasileiro nato. Ele tem essa opção. Ele fica sob condição suspensiva até 18 anos. Se ele volta a morar no Brasil, ele tem a possibilidade de confirmar essa escolha dele e ser considerado brasileiro nato. E aí, como eu falei pra vocês, tá, gente? A pessoa ser brasileiro nato não exclui outra nacionalidade que ela possa vir a ter. A pessoa pode ter dupla nacionalidade, tá? A pessoa pode ter mais de uma nacionalidade. O reconhecimento da nacionalidade brasileira de forma originária, ser brasileiro nato, não exclui outra nacionalidade. Então, por exemplo, imagine que eu e minha esposa vamos para os Estados Unidos e vamos passear. Minha esposa tá grávida e tem nosso filho lá. Eu vou e registro ele na repartição brasileira competente, certo? Eu registro ele na repartição brasileira competente. Ele se torna brasileiro. Mas, por ter nascido nos Estados Unidos, ele também vai ser americano, vai ter a dupla nacionalidade. Beleza? Tranquilo? Então, bacana, vamos caminhar. Agora, gente, existem os brasileiros naturalizados. Quem que são os brasileiros naturalizados? São aquelas pessoas que adquirem uma nacionalidade de maneira derivada, de maneira secundária. A naturalização é uma nacionalidade, gente, brasileira, só que secundária. É uma nacionalidade brasileira derivada, decorrente. Porque a pessoa não nasce com a nacionalidade brasileira. Ela opta por ela e ela adquire essa nacionalidade. Beleza? Por isso que ela é secundária. A pessoa começa com uma nacionalidade e adquire outra posterior, no caso a brasileira. Como que se torna brasileiro naturalizado? Duas situações. Primeira situação, aquelas pessoas que forem originárias de países de língua portuguesa, ou seja, aquelas pessoas que nasceram em Portugal, Guiné-Bissau, Moçambique, elas conseguem se naturalizar como brasileiros desde que tenham residência no Brasil por pelo menos 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Se os originários de países de língua portuguesa permanecem e fazem residência no Brasil por 1 ano ininterrupto e provam que têm idoneidade moral, se tornam brasileiros naturalizados. É uma facilitação que tem, é um meio mais simplificado para atender os nossos irmãos de língua portuguesa. Já aqueles estrangeiros que não são originários de país de língua portuguesa, eles têm um processo um pouco mais dificultoso. Para se tornar brasileiros naturalizados, o que eles precisam fazer? Precisam manter residência ininterrupta no Brasil por pelo menos 15 anos, não podem ter condenação penal e têm que requerer a nacionalidade brasileira. Ou seja, os estrangeiros que não são de país de língua portuguesa, para se naturalizar brasileiros, precisam ter residência no Brasil por pelo menos 15 anos ininterruptos, não ter condenação penal e requerer a nacionalidade brasileira.